pessoal, eu sou o professor Renato Belo, responsável pelo curso de História da Filosofia Contemporânea 1. Eu vou acompanhar vocês durante esse módulo e gostaria de desejar a todos um semestre produtivo. O curso está estruturado fundamentalmente em torno de dois textos de um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre. Esses textos estão temporalmente distantes, um é de 1947 e outro de 1958, e eles são, respectivamente, O Existencialismo é o Humanismo, uma conferência que o Sartre pronunciou de defesa da sua doutrina frente a outros filósofos, e o célebre Questões de Método, que é uma espécie de introdução a um outro texto mais conhecido do Sartre, chamado A Crítica da Razão Dialética. Nessa primeira aula eu vou abordar fundamentalmente dois pontos que eu considero relevantes para a compreensão do itinerário do curso, que é um comentário ou uma análise ao prefácio do Questões de Método e algumas considerações acerca da definição que o Sartre estabelece do existencialismo como uma ideologia e do marxismo como a única filosofia reinante em sua época. Nessa primeira aula, portanto, do curso, eu quero partir da análise do prefácio, que apresenta tanto o texto Questões de Método, quanto a própria Crítica da Razão Dialética. Por seu caráter de apresentação e de apreciação geral do projeto que orienta a investigação de Sartre, esse prefácio anuncia e se vale de dois pontos que serão adequadamente desenvolvidos ao longo dos dois textos, quer dizer, tanto do Questões de Método quanto da própria Crítica da Razão Dialética. Quer dizer, o alcance preciso desse prefácio envolve mais do que aquilo que está contido em Questões de Método. Eu vou tentar contornar essa primeira dificuldade, explicando de maneira apenas sucinta e à medida em que eles forem surgindo, alguns conceitos e ideias fundamentais que permeiam o texto sartriano. Esse prefácio do Sartre se orienta e se articula em torno de três questões que estão expressas no texto. Quer dizer, o filósofo diz imediatamente ao leitor aquilo que ele quer abordar ou aquilo que ele quer delinear nessas poucas páginas do prefácio. Essas questões estão profundamente relacionadas e guardam, inclusive, certa dependência entre si. Eu cito as questões, elas são: é possível construir uma antropologia estrutural e histórica? Primeira questão. Segunda questão: há uma verdade do homem? E, finalmente, existe uma razão dialética? Essas são questões que estão expressas no texto sartriano e nos servem de guia para compreender o projeto maior que ele desenvolve ao longo de todo Questões de Método. Eu dedico essa aula a Questões de Método porque, se vocês observarem o guia de estudos, 75% dele é uma análise desse texto. Então, ele é mais importante no curso do que a análise do existencialismo e humanismo, que a gente pode abordar futuramente. Eu vou tentar desdobrar, ainda que genericamente, essas três perguntas que eu formulei inicialmente. É preciso que se diga que a antropologia a que se refere Sartre, quer dizer, essa antropologia que ele chama ao mesmo tempo de estrutural e histórica, é não propriamente a ciência, parte das ciências sociais, que se estuda em muitas faculdades e universidades mundo afora. Ela é uma consideração filosófica acerca do homem, isto é, da realidade humana. Mas o que significa, então, entendê-la como, ao mesmo tempo, estrutural e histórica? Essa articulação entre o domínio do estrutural e o domínio do histórico é de difícil solução e de difícil compreensão também pelo próprio caráter espinhoso com que o Sartre está lidando para articular esses termos. Ela nos remete, de uma forma bastante geral, ao problema que sempre acompanhou Sartre, a saber, como se articulam ontologia e história.
essa questão acompanha os primeiros textos sartreanos e desemboca nesse texto de maturidade, questões de método. Uma primeira possibilidade de interpretar essa articulação seria a de ceder à tentação de subordinar uma a outra. Por essa via, ou seria a história o mero desenrolar de estruturas ontológicas e, por serem ontológicas, ahistóricas, ou, ao contrário, a ontologia seria uma mera especulação, já que a mutabilidade e variabilidade da história não nos permitiriam, a partir dela, chegar a uma ontologia. Essa perspectiva corresponde, de fato, a anular, seja a história, seja a ontologia. Essa síntese difícil, portanto, entre o domínio do estrutural e aquele do histórico é o que Sartre busca. E essa necessidade advém de um motivo trivial, mas que, paradoxalmente, não havia sido abordado adequadamente pela tradição filosófica, pelo menos aos olhos do Sartre. Esse motivo é justamente o que se busca quando se propõe uma antropologia desse tipo. E esse fato nos conduz à segunda questão que eu anunciei no início dessa aula. Há uma verdade do homem? Essa era a questão. A forma tradicional ou a maneira convencional com que a tradição filosófica enxergou a relação entre o sujeito e o objeto parece ter pouco se preocupado com as especificidades de um tipo de objeto muito peculiar que é o próprio homem. Sua singularidade está em que ele é fundamentalmente e, ao mesmo tempo, objeto e sujeito. Ele ocupa, assim, não apenas um, mas os dois polos da relação. A modernidade filosófica, primeiro com Descartes e depois de forma muito mais radical com Kant, deu primazia à subjetividade ou ao sujeito do conhecimento, em detrimento da tradição anterior, em que era o sujeito que deveria se coadunar aos objetos. Vocês sabem que tanto os antigos quanto os medievais pretendiam que o sujeito deveria se orientar pelo objeto no processo do conhecimento. A modernidade, e isso é uma marca que a distingue dessa tradição anterior, rompeu com essa visão. A partir de agora, a primazia na relação sujeito-objeto se encontra não mais no objeto, como pensavam os antigos e os medievais, mas na própria subjetividade, essa invenção propriamente cartesiana. A revolução copernicana, sugerida por Kant, aprofundou e radicalizou essa perspectiva a ponto de fazer o objeto, agora entendido como fenômeno, porque indissociável de sua relação com o sujeito cognoscente, gravitar em torno do sujeito. Vocês sabem que essa revolução copernicana de que Kant fala é uma alusão à concepção aristotélico-ptolomaica que dizia que a Terra era o centro do universo e todos os outros planetas, inclusive o Sol, giravam em torno dela. Kant se apropria dessa visão que foi contestada por Copérnico, invertendo a relação, dizendo que não é, portanto, a Terra algo imóvel e central no universo, mas, ao contrário, ela também gira em torno de alguma coisa. Kant está, portanto, rearticulando a relação entre sujeito e objeto. Em vez de pensar como os medievais, em que havia uma centralidade do objeto em relação ao sujeito no processo do conhecimento, agora é o sujeito que é central. É em torno dele que gira, que gravitam todos os objetos. Daí se falar numa revolução copernicana, também no âmbito do conhecimento. Mas se é assim, o que se torna, na verdade, recurso último a que o conhecimento pretende chegar quando sujeito e objeto se identificam? Vocês se lembram? Era essa bipolaridade, digamos assim, da condição humana a que Sartre aludia na sua questão e que criava uma série de dificuldades e que havia sido, fundamentalmente,
não tratado de forma adequada pela tradição. Quando que se pretende conhecer ou compreender o próprio homem, a aposta de Sartre é que essa especificidade, a especificidade desse objeto, altera totalmente o ponto de partida. A razão, essa instância utilizada pelo sujeito para conhecer as coisas, teria se caracterizado historicamente como razão analítica. Essa razão tradicional, essa razão científica que observa, captura e determina os objetos. Era, portanto, apenas um domínio dessa razão analítica que o conhecimento humano operava e, a partir dela, que se pretendia compreender e explicar a realidade humana. Só que, e aí o Sartre se refere a dois momentos históricos, ou propriamente da história da filosofia, muito bem demarcados, que são o hegelianismo e o marxismo. Eles, por assim dizer, desbarataram com essa perspectiva. Com os tempos modernos, a dialética é a nova modalidade pela qual a razão se exerce. Há, portanto, uma crise ou uma contestação dessa visão tradicional e analítica de compreender os limites da racionalidade e, em substituição a essa razão, a esse tipo de razão, se sugere uma espécie de racionalidade dialética. De acordo com Sartre, contudo, essa novidade colocada pelo hegelianismo e pelo marxismo, quer dizer, por Hegel e por Marx, ela carece ainda de uma fundamentação. Eles, por assim dizer, descobriram e inventaram esse novo domínio da razão, mas ela não havia sido, até o momento, adequadamente fundamentada. De onde a terceira pergunta que orienta o prefácio, que é: há uma razão dialética? Feitas essas considerações gerais acerca das perguntas expressas que comandam o texto de Sartre, o que agora a gente precisa tentar é acompanhar os principais movimentos e teses propostos nesse prefácio. Lembrando que as questões de que eu parti e que vão orientar a compreensão do projeto sartriano são a busca de uma antropologia estrutural e histórica, a pergunta pela existência de uma verdade do homem e a preocupação fundamental com a fundamentação da razão dialética. Essa preocupação surge, eu repito, pelo diagnóstico de que aquela razão analítica que até então prosperou na história da filosofia se mostrou insuficiente para compreender um tipo de objeto como a própria realidade humana. Esse objeto teria, portanto, uma especificidade que escaparia aos elementos explicativos que essa razão analítica seria capaz de fornecer. Mas continuemos. Como se disse anteriormente, o prefácio que eu pretendo discutir nessa aula é uma apresentação tanto de questões de método quanto da própria crítica da razão dialética. Questão de método é um texto de circunstância. É um texto em que Sartre escreveu em 1957, a convite de uma revista polonesa, para tentar dar conta de explicar a posição e a situação do existencialismo àquela época. O mesmo convite havia sido feito a um filósofo de inspiração marxista, o Henri Lefebvre, para que fizesse na França, explicasse na França a situação do marxismo. A segunda obra, A Crítica da Razão Dialética, ela veio a público um pouco depois, cerca de 2 a 3 anos depois, em 1960, e causou uma repercussão na cena filosófica, porque, de acordo com seus primeiros leitores, a diferença entre ela
e a obra que consagra, que já havia consagrado a filosofia do Sartre, o Seria o Nada, um texto de 1943, pareceria ser notória e exacerbada. Parecia que esses dois textos, o Seria o Nada, de 43, e a Crítica da Razão Dialética, de 1960, guardariam uma espécie de oposição entre si. É como se o Sartre tivesse mudado de posição, pelo menos na leitura corrente de seus vários críticos e intérpretes. Ainda que a gente não precise discutir propriamente o caráter desse tipo de leitura, convém salientar, entretanto, que a Crítica da Razão Dialética estava planejada para ter 2 volumes. Num deles, o assunto seria uma teoria dos conjuntos práticos, isto é, os grupos e as séries, considerados momentos de uma totalização. O segundo volume, esse nunca veio a público de sua forma acabada, a gente tem acesso apenas a um texto incompleto, e isso não é novidade nos projetos sartreanos, ele é conhecido por começar e não terminar projetos. Essa segunda parte trataria diretamente dessa totalização. Quer dizer, o assunto principal da segunda parte da Crítica da Razão Dialética seria a própria história em curso e a verdade como devir. Dessa forma, o prefácio de Sartre se inicia com um comentário aparentemente despretensioso a respeito da ordem em que as obras foram dispostas no volume que viria a público. Questões de método era um texto de circunstância, como se disse. E ele, quando publicado, é uma espécie de introdução à própria crítica, a Crítica da Razão Dialética. Ele funcionava como uma espécie de fundamentação metodológica ao que se diria posteriormente na crítica. Por seu turno, a Crítica da Razão Dialética, era logicamente anterior a questões de método, porque desenvolvia pesquisa propriamente em que se deveriam apoiar aquelas considerações metodológicas. Quer dizer, na perspectiva do Sartre, logicamente, a pesquisa que é apresentada na Crítica da Razão Dialética é ela que dá ensejo, é ela que daria origem às considerações metodológicas que estão presentes em questões de método. Contudo, paradoxalmente, questões de método foi escrito ou foi publicado e acabado, é um texto que foi acabado antes propriamente da finalização da Crítica da Razão Dialética. Quer dizer, embora Sartre considere essa primazia lógica da Crítica da Razão Dialética, ele preferiu assumir o ponto de partida cronológico, porque ele considera que esse ponto de partida é muito mais fundamental e interessante numa perspectiva dialética. É preciso que a gente guarde a informação fundamental. Essa segunda obra, a Crítica da Razão Dialética, a segunda obra que foi publicada, ela é, do ponto de vista lógico, primeira em relação a questões de método. Mas questões de método veio cronologicamente antes da Crítica da Razão Dialética e por isso se conserva essa estrutura de texto. E, de certa maneira, isso explica um pouco porque as questões presentes nesse texto, questões de método, elas são apenas tratadas de viés, elas são apenas tratadas lateralmente, porque elas são dependentes de uma pesquisa muito mais extensa desenvolvida no texto de 1960. O Sartre confessa, é preciso que se diga, um certo constrangimento para falar do existencialismo, porque é próprio de uma pesquisa não se converter em ideia. Isto é preciso manter seu caráter de inacabamento e indefinição. E quando se fala da situação do existencialismo em 1957, que era a proposta do texto, você perde um pouco essa ideia de indefinição, de inacabamento e de processo próprias de uma pesquisa. Contudo,
Diante da impossibilidade de falar sobre o existencialismo num país de cultura marxista, da possibilidade de se falar sobre o existencialismo num país de cultura marxista, a Polônia, assim como Lefebvre havia se pronunciado sobre a situação do marxismo na França, Sartre aceitou o convite do periódico e publica a Questão de Método, inicialmente com um título bastante significativo. O título era Existencialismo e Marxismo. E era precisamente disso que se tratava. Se tratava de pôr em perspectiva a doutrina existencial ou existencialismo proposto por Sartre desde os anos 40 e a filosofia marxista. O título, Existencialismo e Marxismo, é ainda significativo se a gente observar um texto anterior, publicado por volta de 1948, 1949, de um filósofo marxista chamado Georges Lukács, que tem o seguinte título em forma de pergunta: Existencialismo ou Marxismo? Lukács coloca de forma disjuntiva a relação entre a doutrina existencial e a filosofia marxista. O que o Sartre está tentando fazer nesse texto, posterior ao do Lukács, é mostrar que não há propriamente uma disjunção, mas uma espécie de continuidade entre o existencialismo e o marxismo. Mas o que era propriamente para Sartre essa oportunidade de falar sobre a sua pesquisa, uma pesquisa que estava ainda em andamento? Era a oportunidade de mostrar a crise da filosofia, quer dizer, as contradições que assolavam a filosofia daquela época, a filosofia contemporânea. Numa perspectiva ainda muito geral, essa crise poderia ser exposta pela oposição entre a existência e o saber. Essa oposição será longamente articulada e explicada pelo Sartre quando ele for comparar, ainda nesse texto Questões de Método, a relação entre o pensamento do Hegel e o pensamento do Kierkegaard. Ali se mostra uma oposição entre a existência, representada pelo Kierkegaard, e o saber, quer dizer, a ideia de uma filosofia totalizante, representada pelo Hegel. Dito de outro modo, uma ideologia que preconizava a existência, o existencialismo, e o saber, representado agora pela filosofia insuperável de nosso tempo, o marxismo. Quer dizer, aquela mesma oposição que marcou no século XIX a filosofia hegeliana e a ideologia representada pelo Kierkegaard é agora reposta na forma da relação de oposição, mas também de conciliação, de complementação entre a ideologia existencial e a filosofia marxista. É claro que, embora ainda não tenhamos os elementos, todos os elementos, para desdobrarmos e avaliarmos as consequências dessa tese forte, qual tese? A de que o existencialismo é uma ideologia e o marxismo é a filosofia insuperável de nossa época, cabem alguns comentários ainda que devem tornar mais compreensível esse ponto. A tese de que o existencialismo seria uma ideologia e de que o marxismo era uma filosofia, ou a única filosofia, mais propriamente falando, causou bastante embaraço nos meios acadêmicos. Esse embaraço se deu pela visão marxista que nós estamos acostumados a ter a respeito do que seja uma ideologia. Quer dizer, a ideologia entendida como uma falsa consciência. De maneira que soa um pouco estranho que o Sartre possa se autodefinir ou definir a sua própria filosofia, ou o seu próprio pensamento, não como uma filosofia, mas como uma ideologia. Eu vou abordar propriamente esse ponto e tentar resolver esse mal-estar quando eu me encaminhar para a segunda parte dessa exposição.
Ela é uma questão importante e ganhou uma repercussão, inclusive nacional, local, brasileira, né? A ambientação brasileira desse incômodo foi, por assim dizer, perfeitamente exposta numa pergunta que o professor Fausto Castilho, então professor da Unesp, fez a Sartre e que deu ocasião, em 1960, à sua vinda ao Brasil e o pronunciamento da famosa Conferência de Araraquara. Eu vou citar essa pergunta do professor Fausto Castilho, a pergunta que ele dirigiu a Sartre, porque eu considero que ela é significativa para entendermos, de certa maneira, esse incômodo que causou a definição do existencialismo como ideologia. O professor Fausto Castilho diz: desde 1943, conhecemos os termos em que o Senhor define o filósofo, bem como os vínculos que se estabelecem na história entre ele e sua obra. A história, isto é, o limite intransponível ao mesmo tempo para o subjetivo e para o objetivo. Contudo, na questão de método, essa tradução questão de método, questões de método varia, né? Você encontra diferentes nomenclaturas. Então, em questão de método e mais recentemente ainda na crítica, o Senhor renuncia formalmente ao nome de filósofo. Devemos perguntar se tal declaração não implica para o Senhor em uma nova ideia da relação entre o subjetivo e o objetivo. E como dizer-se ideólogo hoje e, entretanto, não cair nas dificuldades que Marx assinala a propósito de toda a ideologia. Em suma, é possível superar a filosofia sem realizá-la? Essa foi a pergunta que o professor Fausto Castilho dirigiu a Sartre e que deu ocasião para que ele viesse ao Brasil e pronunciasse a famosa Conferência de Araraquara, em que ele vai tratar exatamente desse ponto. O que significa dizer que o existencialismo é uma ideologia e que o marxismo é a única filosofia de nosso tempo. Embora os limites desse prefácio não nos permita ainda avançar na compreensão desse ponto, é fundamental comentar ao menos o primeiro nível da relação entre o existencialismo e o marxismo, ou entre a ideologia da existência e a filosofia marxista. O existencialismo se encontra encravado no marxismo, que ao mesmo tempo o engendra e o recusa. A tensão dessa relação é também aquela da recepção que essa inusitada aproximação provocou nos marxistas da época de Sartre. Quer dizer, embora o Sartre tenha insistido em estabelecer a relação e a aproximação entre o existencialismo e o marxismo, inclusive a custo de um aparente rebaixamento da seu próprio pensamento do existencialismo em relação ao marxismo, o fato é que os marxistas da época nunca consideraram Sartre propriamente um marxista e sempre consideraram essa aproximação, por assim dizer, indevida, exacerbada. Por que essa aproximação foi considerada inaceitável? Por conta das origens propriamente do pensamento sartriano. Como se sabe, e isso se verifica nos primeiros textos de Sartre, ele começa a sua empreitada filosófica se inspirando na fenomenologia husserliana. É do pensamento de Husserl, um pensador alemão do século XIX e início do século XX, que Sartre retira os principais conceitos que vão orientar a sua filosofia, sobretudo aquele conceito de intencionalidade da consciência. Esse conceito expresso num pequeno texto de 1934, uma ideia fundamental da fenomenologia, a intencionalidade, vai ser o meio, o conceito a partir do qual Sartre considera
ser possível uma espécie de revolução, uma espécie de mudança radical na maneira como a filosofia havia sido conduzida até então. Quer dizer, ela deixaria de ser uma espécie de uma certa leitura e uma certa continuação do kantismo, de forte tendência epistemológica, para ganhar contornos propriamente ontológicos. E isso se deu porque Sartre viu nesse conceito de intencionalidade a possibilidade de esvaziar o campo da consciência. Ela deixava de ser, nessa perspectiva, uma espécie de reservatório de representações para se tornar uma espécie de espontaneidade. E era esse ponto, essa origem do pensamento sartriano que era recusada pela tradição marxista. Eles, portanto, não conseguiam admitir que, vindo de uma inspiração fenomenológica, essa doutrina pudesse se coadunar com o que dizia o pensamento marxista. Os seguidores, portanto, do marxismo viam aí uma espécie de aproximação esdrúxula, já que se pretendia reunir e aproximar perspectivas que eram consideradas, por princípio, divorciadas. Mas, como já podemos antever, não é essa a perspectiva do Sartre. Ele vê, ao contrário, a filiação do existencialismo, quer em relação ao marxismo, quer em relação ao hegelianismo. Em que sentido? Essas correntes guardariam em comum o fato de compreender a verdade antropológica, a verdade do homem, portanto, como devendo ser devinda e fazer-se totalização. Ela é devinda porque é uma espécie de vir a ser, isto é, está por princípio em processo. Ela não repousa eternamente em algum lugar, cabendo aos homens apenas descobri-la. Ela, por outro lado, deve fazer-se também totalização. Deve ser um movimento compreensivo, porque dialético, da totalidade, ainda que essa totalidade jamais possa se fechar sobre si mesma. É uma espécie, uma ideia também de difícil compreensão, mas o que ele está advogando, o que o Sartre está advogando aqui é, com essa ideia de totalização, é uma espécie de totalidade destotalizada. Uma totalidade que, na verdade, não fecha o circuito em torno de si mesma. Ela sempre permanece como um movimento de totalização. E é esse movimento de totalização que o Sartre acha que apareceu pela primeira vez com Hegel e foi exacerbado ou aprofundado pelo Marx. Então, como o existencialismo, na perspectiva sartriana, conserva tanto essa ideia de verdade em devir quanto essa ideia de totalização em curso, ele estaria, portanto, ligado, não haveria oposição entre o existencialismo e o hegelianismo e o marxismo desse ponto de vista. Mas o que significa, então, essa verdade antropológica? Em primeiro lugar, ela implica que o conhecer seja compreensão. Quer dizer, o método dialético é compreensivo em vez de ser uma explicação de tipo analítica de algo. Quer dizer, ela deixa de ser uma explicação, uma tentativa de determinação completa do seu objeto, como preconizava a racionalidade analítica, e passa a envolver outros elementos que extrapolam propriamente essa analiticidade, digamos assim, da razão. Ela envolve a história em curso e a verdade histórica. A peculiaridade dessa verdade antropológica é que ela não envolve, repito, uma determinação completa de seu objeto. Não se trata, como na perspectiva analítica,
de identificar todos os fatores e elementos que serviriam de determinação de um objeto e ao qual o objeto do conhecimento deve ser completamente subsumido. A realidade humana, e essa é sua especificidade fundamental, escaparia, por essa visão, escaparia por princípio a todas as determinações. Daí porque essa ideia que percorre esse prefácio do Sartre de uma crise da filosofia, ou seja, de que a filosofia se encontraria num estado de crise. Essa crise se revela no fato de que ela já não seria capaz de compreender um de seus objetos mais relevantes, isto é, a própria realidade humana. Então, quando Sartre identifica esse limite da racionalidade analítica, ou essa espécie de impossibilidade de compreensão da realidade humana a partir dos elementos da racionalidade tradicional, ele também identifica aí uma espécie de crise da filosofia. E a pergunta que imediatamente nos ocorre quando, diante desse diagnóstico, diz respeito a os motivos mais profundos que explicariam essa crise. E para Sartre, essa crise se expressa numa espécie de crise da razão, de crise da racionalidade. E ela é tanto mais profunda porque é a própria racionalidade analítica que parece ter encontrado o vencimento do seu prazo de validade. Ao menos se pretende constituir uma antropologia, quer dizer, se pretende explicar, compreender a realidade humana. É como se essa racionalidade analítica pudesse ainda estar em pleno vigor para os objetos tradicionais da ciência. Quanto a isso, não há propriamente discussão, só que ela não se adaptaria ou se adequaria à compreensão desse objeto específico que é a realidade humana. A causa fundamental dessa impossibilidade é que esse objeto ele não é um objeto inteiramente epistemológico. Ele escapa ao domínio do conhecimento. Então ele precisa de uma racionalidade que traga consigo elementos capazes de uma compreensão um pouco mais ampliada desse objeto, isto é, da realidade humana. E como o Sartre, então, interpreta essa razão? Quer dizer, a razão analítica, essa razão analítica que foi, por assim dizer, destronada ou, pelo menos, posta em questão pelo pensamento dialético. A razão, Sartre diz, nunca foi o simples ordenamento de nossos pensamentos. A ideia de um racionalismo que estava em pleno vigor em boa parte da filosofia moderna, inicialmente com Descartes, repousa, na verdade, sob a suposição de que a ordem do pensamento é capaz de reproduzir a ordem do ser. Aliás, sem essa suposição, qualquer conhecimento seria provável ou duvidoso. Até o empírico-ceticismo de Hume, como vocês sabem, um filósofo que se contrapõe à maneira cartesiana de pensar ou de verificar o conhecimento, o próprio Hume anunciava justamente a falsidade dessa suposição. Kant, um filósofo que é considerado um divisor de águas na história da filosofia, porque, por assim dizer, apresentaria uma solução para o impasse colocado na modernidade, que opunha, de um lado, os intelectualistas ou racionalistas, como se queira, e os filósofos empiristas, ele também não viu essa suposição como possível. Embora não quisesse resvalar no ceticismo, Kant não quisesse resvalar no ceticismo, o custo da sua teoria do conhecimento foi aquele de não mais se poder conhecer as coisas como elas são em si mesmas. Como vocês sabem, a coisa em si, ou o objeto na sua realidade própria, na sua natureza própria, pode ser apenas pensada. Essa coisa em si pode ser apenas pensada, mas nunca
conhecida. O conhecimento, de agora em diante, estaria reservado ao domínio dos fenômenos, isto é, de uma certa relação entre os objetos e os sujeitos. Essa relação constitui, por assim dizer, previamente o objeto, que agora só pode ser entendido, agora quer dizer, após Kant, como fenômeno. Quer dizer, um objeto que se apresenta às estruturas mais fundamentais da consciência, da razão, a sensibilidade e o entendimento. Contudo, e não obstante os pontos fundamentais que separam e colocam em campos opostos racionalistas, empiristas e criticistas, quer dizer, aquele pensamento ou aquela maneira de conceber o conhecimento e a determinação dos objetos, posta por um Descartes, por exemplo, ou posta por Hume e, posteriormente, solucionada, digamos assim, se é possível falar em solução no âmbito da filosofia, pelo criticismo, quer dizer, por Kant, não obstante as diferenças entre esses diferentes filósofos da tradição filosófica, na forma como o Sartre vê as coisas, eles parecem compartilhar uma espécie de fundamento comum, que é a própria razão analiticamente entendida. Eles não teriam rompido com essa visão analítica da racionalidade. Trata-se de uma razão cuja aplicação, essa razão analítica, parece servir adequadamente às ciências naturais, mas que permanece insuficiente diante de um objeto, a realidade humana, que tem como característica fundamental o escape a essa perspectiva analítica. Quer dizer, o escape às determinações. De maneira que uma perspectiva analítica ou positivista do conhecimento, ou da razão, em sentido estrito, não poderia dar conta desse objeto. Daí essa crise de que ele fala, de que o Sartre fala. A filosofia estaria em crise, por um lado, porque se inaugurou uma nova racionalidade, a racionalidade dialética, que, no entanto, carecia de fundamentação. O próprio marxismo, que elevou aos patamares mais altos essa ideia de um pensamento dialético, permaneceu como uma espécie de aplicador desse método aos objetos, se esquecendo de fundamentar a própria razão, fundamentar essa própria dialética. Daí a terceira pergunta que foi anunciada no início da aula, ou seja, há uma razão dialética? Quer dizer, se o objeto dessa antropologia filosófica sugerida por Sartre, quer dizer, se esse objeto específico, a realidade humana, escapa, por princípio, dos limites de uma razão analítica, então convém perguntar se certos setores da realidade não careceriam de uma outra racionalidade. Para Sartre, a história já evidenciou que uma outra racionalidade é necessária para o tipo de objeto peculiar que é o homem. E essa história, essa revelação histórica, na verdade, de uma história da filosofia, se mostram no hegelianismo e no marxismo. Essas perspectivas seriam a tomada de consciência propriamente dita da dialética em relação a si mesma. Quer dizer, pela primeira vez a dialética foi descoberta e tomou consciência de si. Só que essa descoberta fundamental, feita pelo hegelianismo e pelo marxismo, essa descoberta de que alguns setores da realidade e propriamente a atividade humana requer um tratamento dialético, quer dizer, um tratamento avesso ou diferente da racionalidade analítica, já havia sido identificado, devidamente identificado, pelo Hegel e pelo Marx. Contudo,
Marx se ocupou, como relata o Sartre, do objeto da dialética. Repito, ele se ocupou de pensar dialeticamente os objetos e não, dessa forma, não pôs a própria dialética em questão. Isto é, não se ocupou em fundamentar a dialética. É preciso justamente examinar os fundamentos de uma racionalidade dialética. Essa tarefa de fundamentação da racionalidade dialética não pode ser cumprida tendo como medida a experiência, uma vez que a experiência apenas funda verdades parciais e contingentes. Eu posso juntar sucessivamente experiências, sucessivamente experimentos, e eles nunca me darão algo que é a universalidade e a necessidade. Eles sempre me trarão verdades parciais e contingentes. Então, essa tarefa a que Sartre quer se dedicar, ela é a um só tempo crítica e dialética. Ela é crítica, em primeiro lugar, em sentido kantiano, no sentido de uma crítica, no sentido em que Kant deu a crítica da razão pura. Quer dizer, tal como no século XVIII, Kant erigiu um tribunal para que a própria razão pudesse delimitar suas capacidades, agora também, diante de uma razão dialética, é preciso que o pensamento dialético se ocupe de si mesmo. Quer dizer, diante dessa tarefa urgente da filosofia, de que se deve buscar o conhecimento e a compreensão do homem pelo homem, convém não apenas buscar novos métodos, mas legitimar também uma nova razão. Dessa forma, não há como não notar uma proximidade entre esse projeto proposto pelo Sartre, de uma crítica da razão dialética, e os procedimentos críticos do Kant. Quer dizer, assim como Kant, no século XVIII, erigiu um tribunal para delimitar os limites e o alcance da razão, para o Kant, a razão pura, para o Sartre, a razão analítica, agora é necessário estabelecer esse mesmo procedimento, quer dizer, fazer uma espécie de crítica da razão. Só que essa crítica, pela natureza do seu próprio objeto, ela é, ao mesmo tempo, dialética. Ela não pode mais funcionar como Kant operou, para fundamentar aquilo que ele chamou de razão pura. Para a gente aproximar um pouco melhor esse projeto kantiano e essa referência que Sartre está fazendo a esse projeto com o título de Crítica da Razão Dialética, eu vou citar uma passagem famosa da Crítica da Razão Pura do Kant, em que ele diz o seguinte: é um convite à razão, isto é, a crítica da razão pura, para de novo empreender a mais difícil das suas tarefas, a do conhecimento de si mesma e da constituição de um tribunal que lhe assegure as pretensões legítimas e, em contrapartida, possa condenar-lhe todas as presunções infundadas. E tudo isso não por decisão arbitrária, mas em nome das suas leis eternas e imutáveis. Esse tribunal, outra coisa não é que a própria crítica da razão pura. Por uma crítica assim, não entendo uma crítica de livros e de sistemas, mas da faculdade da razão em geral, com respeito a todos os acontecimentos a que pode aspirar. Isto é, independentemente de toda a experiência. Portanto, a solução do problema da possibilidade ou impossibilidade de uma metafísica em geral e a determinação tanto das suas fontes quanto da sua extensão e limites. Tudo isso, contudo, a partir de princípios. Então, guardadas as devidas proporções, o que o Sartre está pretendendo é retomar esse sentido de crítica que o Kant estabeleceu, o Kant já havia estabelecido lá no século XVIII.
com uma diferença fundamental, que essa crítica vai precisar ser, ao mesmo tempo, dialética. E aí está o elemento complicador. De forma que, não obstante essa proximidade com Kant, é preciso dizer que, contrariamente ao projeto do filósofo alemão, essa tarefa é sumamente dialética. Quer dizer, só a dialética serve para fundamentar uma razão de tipo dialético. E a primeira consequência disso é escapar do domínio estrito do conhecimento, ou do domínio epistemológico, estritamente falando, para essa tarefa de fundamentação e de delimitação ou de crítica dessa razão dialética. Quer dizer, é preciso escapar daquela famosa expressão do Berkeley, um filósofo do século XVII, que dizia em latim esse est percipi, quer dizer, o ser é ser percebido. Quer dizer, o ser estaria, nessa frase, reduzido à percepção que dele se tem. Como se operasse uma espécie de subordinação entre o domínio ontológico e o domínio epistemológico. O que o Sartre nota é que é preciso recolocar essa questão e invertê-la, porque em vez do ser apreendido pelo conhecimento, é o contrário que ocorre. O ser escapa ao domínio do conhecimento, pelo menos esse ser específico e singular que é a realidade humana. Daí se pretender uma compreensão propriamente ontológica e não epistemológica da realidade humana. Por quê? Porque ela é o ser, essa realidade humana, que escapa à condição fenomênica. Porque ela escapa ao domínio estrito do conhecimento. Donde a grande dificuldade e tarefa que se propõe o projeto crítico dialético de Sartre. Conhecer o ser do homem ou a realidade humana. Quer dizer, conhecer o ser do homem ou compreender a realidade humana de forma sem recorrer aos elementos que constituíam a racionalidade analítica. Porque essa racionalidade ela só funcionaria se a realidade humana pudesse ser reduzida ao domínio do conhecimento estrito sensu, ao domínio epistemológico. Se se postula e se aceita que essa realidade humana, ou que esse objeto singular escapa a esse domínio epistemológico, então essa racionalidade tradicional falha. E daí esse elogio e essa necessidade de uma outra racionalidade, da racionalidade analítica, que precisa, no entanto, ser fundamentada. Até aqui eu fiz uma espécie de comentário mais geral e sucinto do prefácio de Questões de Método. Eu tentei, por assim dizer, mostrar ou elencar os elementos fundamentais que estão desenhados no projeto sartriano nesse prefácio. Um projeto que está em vigor tanto em Questões de Método, que é o texto que nos interessa mais de perto, quanto na própria Crítica da Razão Dialética. Eu inicio a abordagem agora do outro ponto, que diz respeito àquela ideia um pouco difícil de aceitar, que dizia respeito ao fato do existencialismo ter sido definido ou nomeado pelo próprio Sartre como sendo uma ideologia. Vocês se lembram? A dificuldade se dava pela noção que imediatamente nos vem à mente quando se ouve a expressão ideologia. Um pouco imbuídos pela forma marxista de definir o termo, de definir o conceito, a gente identifica imediatamente ideologia com falsa consciência. De maneira que soa um pouco estranho que
Sartre possa chamar a si mesmo de ideólogo. Mas é preciso que a gente explore, então, um pouco essa questão para a gente conseguir entender como se movimenta o texto Questões de Método propriamente. Quer dizer, agora então eu saio do prefácio, eu saio do exame e do comentário que eu estava fazendo exclusivamente ao prefácio de Questões de Método e da razão dialética, e da crítica da razão dialética, e passo a um exame um pouco mais geral, sobretudo da primeira parte de Questões de Método, para tentar equacionar, se não equacionar, ao menos delimitar os elementos necessários para a compreensão dessa estranha definição do existencialismo como ideologia. Toda a questão, eu repito, está em que está na compreensão corrente que a gente possui de ideologia, que é, como eu disse, herdeira da forma como Marx a definiu. De maneira que imediatamente nos suscita a pergunta de por que um filósofo como Sartre parece abdicar de sua própria condição e, à primeira vista, rebaixar sua própria doutrina à condição de falsa consciência. Mas seria mesmo isso que estaria em jogo na afirmação de Sartre? Vocês vão perceber que o que o Sartre faz, e que é próprio a todos os filósofos, é, de certa maneira, redefinir, reinventar o termo ideologia. É claro que ele não está tomando aqui o termo em sentido marxista, porque se ele o fizesse, ele não faria sentido se autodenominar de existencialista e de ideólogo. Ele está operando, portanto, uma mudança, uma ressignificação do termo. E por que ele faz isso? Como dissemos, a questão posta pelo professor Fausto Castilho, e que deu origem àquela conferência de Araraquara, explicitou uma certa perplexidade diante dessa tese do Sartre. Do ponto de vista mais geral, toda a primeira parte de Questões de Método será uma tentativa de esclarecer essa controvertida afirmação, isto é, aquela de que o existencialismo é uma ideologia que vive à margem da única filosofia de nossa época, o marxismo. É preciso então que a gente comece a compreender o sentido desse aparente elogio rasgado que Sartre faz ao marxismo, elogio esse, diga-se de passagem, que nunca foi devidamente aceito nem pelo mais ingênuo dos marxistas. Na leitura marxista, se vocês bem se lembram, essa conciliação que o Sartre propõe é indevida. E nesse texto, Questões de Método, Sartre inicia, esse texto com uma afirmação, à primeira vista, escandalosa, que causa um certo escândalo ao leitor. Ele começa afirmando que a filosofia não existe. Para Sartre, o que existem são filosofias. Na verdade, em cada momento histórico, existe apenas uma única filosofia que é atuante e viva. Existe apenas uma filosofia vibrante. Sendo a filosofia a expressão de um movimento geral da sociedade, ela não poderia dela se desvincular para habitar algo como o ponto de vista do absoluto, o ponto de vista atemporal da abstração hipostasiada, que seria, no limite, o ponto de vista de lugar algum. Quer dizer, frente a essa visão, ou a essa concepção vaga e abstrata da filosofia, que a considera, seja como um meio homogêneo, seja como uma atitude, seja como um setor da cultura, todos nomes que o Sartre elenca, ou concepções que o Sartre elenca no início de Questões de Método, a qualquer desses sentidos é preciso opor uma concepção concreta do que seja a própria filosofia. E o resultado dessa visada é que, onde quer que olhemos, só podemos enxergar filosofias e não a filosofia.
Quer dizer, a filosofia se diz no plural porque ela não é, como Sartre entende, uma abstração, uma sedimentação que os filósofos, independentemente de seu tempo e de seu lugar, apenas reproduziriam, mas que isso repetiriam. O que o Sartre, portanto, está pretendendo é uma espécie de enraizamento histórico e social da filosofia. É esse enraizamento que permite que ele negue que haja isso que a gente poderia chamar de afilosofia em nome de filosofias. Lembrando sempre que, apesar da filosofia ser múltipla, plural, em cada momento histórico há apenas uma. Mas se concretamente, eu repito, há apenas filosofias, é preciso então imediatamente fazer o retoque. Em cada momento dado, nunca há mais que uma única filosofia. Isto é, a cada momento da sociedade corresponde uma única filosofia vibrante e viva. Ela não é a filosofia que sempre esteve aí em todos os tempos. Ao contrário, para que essa filosofia atual pudesse surgir, foi preciso que outras filosofias morressem, dessem a ela lugar. Concretamente ainda, não há concorrência ou conflito de filosofias num dado momento histórico. Já que, na perspectiva do Sartre, as filosofias que precederam a filosofia atual estão simplesmente mortas, porque elas já não servem nem para explicar o tecido social, histórico-social, e isso não se dá porque ela não provém desse tecido social. Então, a mudança na ordem histórico-social implica a invenção ou a inauguração de uma nova filosofia. Portanto, essas filosofias passadas não servem mais como horizonte de interpretação no qual contemporaneamente nos apoiaríamos para pensar o mundo que nos cerca. De maneira que, se o marxismo é a filosofia insuperável de nossa época, quer dizer, se é ele que expressa a realidade histórico-social do tempo em que Sartre está escrevendo, algo como o cartesianismo, o kantismo ou o hegelianismo simplesmente morreram. Eles têm o seu prazo de validade vencido. Isso ocorre porque a filosofia atual surgiu do esfacelamento de uma sociedade que já não existe. Sartre assume dessa forma ao menos dois pressupostos importantes. O primeiro é aquele de que a história está em curso. Ela se caracteriza, assim, pelo movimento e pela mudança. Em segundo lugar, Sartre considera que a filosofia é incapaz de permanecer alheia a esse movimento que é a história. Quer dizer, o que poderia ser concebido apenas se mantivéssemos aquela ideia hipostasiada de uma única filosofia perene em todos os tempos. Ela deve ser, a filosofia, ao menos a tentativa de totalização desse movimento que está sempre em curso. Por isso que há filosofias, porque o movimento da história, que é expressado filosoficamente, muda, e muda radicalmente. Mas, se é assim, o que seria, propriamente, precisamente, essa filosofia que expressa o movimento geral da sociedade? Quais as características dessa filosofia? Ou dessa concepção muito particular de filosofia que o Sartre está tentando delimitar? Ela é uma certa imagem do homem que o saber oferece à classe em ascensão. É uma certa maneira dessa mesma classe tomar consciência de si. Quer dizer, a filosofia funciona, nessa perspectiva que o Sartre está tentando construir, como um espelho que se ocupa em refletir uma imagem, que pode ser essa imagem crítica ou sincera, deliberada ou disfarçada, da sociedade que a produziu e que dialeticamente é por ela compreendida. Há, portanto, uma relação umbilical entre esse tecido histórico-social e a filosofia.
Numa espécie de filosofia da história da filosofia, Sartre tenta e se utiliza de dois exemplos interpretativos para justificar e demonstrar a sua tese. Essa tese do enraizamento histórico da filosofia. Descartes, esses exemplos são Descartes e Kant, porque eles produziram filosofias de tamanho vigor que, em muitos sentidos, elas os ultrapassaram. Quer dizer, ultrapassaram aqueles filósofos que, primeiramente, lhe deram a primeira roupagem, a roupagem inicial, Descartes e Kant, e, por isso, podemos falar do cartesianismo e de um kantismo, e não apenas de Descartes e Kant. E essas filosofias, né, que, em suas épocas, eram a totalização do saber, foram, nessa leitura interpretativa que o Sartre faz, uma espécie de especulação metafísica ou abstrata acerca do homem, da sociedade e do mundo. Elas ofereceram uma imagem que o capitalismo mercantil, no caso do cartesianismo, e que a industrialização nascente, no caso do kantismo, exigiam naquele momento. Mais uma vez, mostrando essa tese forte, essa tese do enraizamento histórico-social da filosofia. Quer dizer, o cartesianismo no século XVII foi a expressão de uma certa classe ascendente representada pela burguesia mercantil, e o kantismo no século XVIII a expressão de uma nova ou de uma continuação, digamos assim, dessa classe ascendente, a burguesia industrial. Elas representavam aquilo que propriamente deve ser a filosofia, em sua época, isto é, uma totalização do saber contemporâneo. E essa profunda e íntima articulação que Sartre exige entre a filosofia como saber e a sociedade como existência concreta, é essa articulação que faz com que o filósofo esteja bastante longe daquela imagem de um homem contemplativo e aéreo. E é essa imagem um pouco pejorativa que existe, pelo menos no senso comum, a partir de Tales de Mileto, do filósofo como alguém que paira, né, sobre a realidade, paira sobre a sociedade, como se ele estivesse numa espécie de torre de marfim. O que o Sartre está querendo dizer é que a filosofia, e qualquer filosofia, é eminentemente prática. Mesmo aquela que parece mais contemplativa, ela é expressão de um movimento social, de um movimento histórico-social, o que dá a ela esse caráter eminentemente prático. Não existe, assim, nessa perspectiva, uma filosofia puramente contemplativa. Mesmo aquelas que são consideradas mais abstratas e distantes, aquelas que são quase que chamadas de puras especulações filosóficas, não passariam, numa análise mais detida, para um observador mais atento, de uma espécie de arma ofensiva. Assim, a razão analítica, que foi inventada por Descartes e aprofundada por Kant, seria uma espécie de instrumento de luta da classe ascendente. Quer dizer, ela representaria cada uma em seu tempo, a totalização do saber contemporâneo. E é essa visão muito peculiar da filosofia que faz com que o Sartre se encaminhe para definir o existencialismo não como ideologia, não como filosofia, perdão, mas como ideologia. Essa maneira de conceber a filosofia enraiza o pensamento filosófico ao tecido histórico-social, como já havíamos dito. Dessa maneira, aquela razão analítica que foi primeiramente inventada por Descartes no século XVII e aprofundada por Kant, seria uma espécie de instrumento de luta indissociável dessa luta terrena ou histórica que se travava entre a burguesia e o antigo regime. Ela se ocuparia, a racionalidade analítica
ou cartesianismo, de demonstrar e destruir teoricamente todos aqueles privilégios de classe defendidos pela sociedade pré-capitalista e que o homem burguês precisava, ao menos teoricamente, solapar. Numa palavra, é como se, bem antes que o terror jacobino, para fazer uma referência à Revolução Francesa, tivesse feito rolar as cabeças reais e imperiais, essa razão analítica, ou esse cartesianismo, já houvesse secretamente e também às claras instituído o princípio da igualdade entre os homens, ao menos do ponto de vista abstrato, do ponto de vista racional. Segundo essa perspectiva, nenhum privilégio de nascimento poderia ser mais defendido à luz da razão. A sociedade, assim, começava lentamente a se abrir para aquilo que um filósofo, um historiador contemporâneo, Eric Hobsbawm, chamou de uma sociedade aberta ao talento. É claro que vocês já devem ter percebido as inúmeras contradições envolvidas nessa imagem do homem que tanto o cartesianismo quanto o kantismo ofereceram ao homem burguês. Quer dizer, contradição porque todos aqueles privilégios que foram destronados pela razão e que, a partir de Descartes e de Kant, se fez uma espécie de destituição do antigo regime, destituição daqueles privilégios de classe. A contradição está em que essa destituição se dava no plano da especulação filosófica. Ela encontrava um obstáculo no plano efetivo da realidade. Quer dizer, no plano da realidade continuava a existir uma disparidade entre os homens. Mas esse não é propriamente o ponto. O que eu quero indicar para tentar equacionar essa relação entre o existencialismo e o marxismo, conforme exposta desde o início do Questões de Método, é que uma filosofia, enquanto ainda é viva, é sempre uma ideia em movimento. Ela não é algo inerte, cristalizado, porque também em movimento está a sociedade que ela expressa. É claro que, algum tempo depois, esse saber totalizante também vai se sedimentar, também vai se cristalizar. Só que, nesse momento, ele será a expressão de um esfacelamento de uma sociedade que, outrora, era capaz de compreender e alimentar. Nesse momento, é preciso que uma nova filosofia surja para substituir e expressar esse novo movimento social que se esfacelou e, com ele, a filosofia anterior. Porque enquanto uma filosofia ainda é viva, ela é bem mais do que aquilo que, originalmente, um filósofo teve a honra e a coragem de expressar. Ela se torna o próprio horizonte cultural de uma época. Ela estabelece, por assim dizer, os parâmetros e os limites a partir dos quais o pensamento pode se mover. Dessa forma, o cartesianismo é inicialmente uma elaboração filosófica feita por Descartes e em relação ao qual ele tem a honra de reivindicar o patrocínio, mas como filosofia de uma época, como totalização do saber de um dado momento, ele, o cartesianismo, ultrapassa Descartes, ultrapassa os filósofos que a ele se vincularam. Quer dizer, ele se torna esse meio cultural chamado cartesianismo. Ele é o terreno fértil no qual mesmo os opositores do cartesianismo eram capazes de se mover. Quer dizer, mesmo aqueles que se opunham a isso que está se chamando de filosofia ou de cartesianismo no século XVII, conseguiam se movimentar. Ele era propriamente o oxigênio mental da época. Mas ele
essa filosofia reinante vai além desse domínio, digamos assim, erudito, livresco, porque ele impregna também as próprias massas. E nesse momento, a filosofia se torna cultura. Ela passa ao anonimato, ultrapassando de longe o filósofo que lhe deu a primeira feição, assim como aqueles que deles se utilizaram como ideia da razão, como método analítico. Quer dizer, o cartesianismo se tornou, no século XVII, um meio de cultura. Quer dizer, ao passar para o anonimato, pelo menos como pensa Sartre, ele se torna, o cartesianismo, um instrumento coletivo de emancipação. E nesse sentido mais geral de um ambiente no qual todas as pessoas se movem, a filosofia de uma época antecipa e surpreende o movimento histórico do qual ela é expressão. Como dissemos, antes mesmo que a história tivesse se intervertido em movimento revolucionário e se fizesse Revolução Francesa, antes mesmo que o poder das armas tivesse solapado muitas das diferenças e desigualdades que constituíam a sociedade de então e que a burguesia almejava destituir, antes mesmo dessa classe burguesa constituir-se como classe universal e revolucionária, a razão filosófica já havia operado sua tarefa. Ela já havia, ao menos teoricamente, dissolvido, melhor dizendo, os privilégios que tumultuavam a sociedade e obstaculizavam as pretensões da burguesia. Ela já oferecia, como dirá Sartre, a linguagem e os gestos daqueles homens em luta. É por assim dizer, com essa visão das relações entre a filosofia e a sociedade ou a história, que Sartre tenta explicar o sentido dele ter designado o existencialismo como sendo uma ideologia. É essa questão que nós partimos nessa segunda parte da exposição. Quer dizer, eu cito Sartre para deixar um pouco mais clara essa questão. Se a filosofia deve ser, ao mesmo tempo, totalização do saber, método, ideia reguladora, arma ofensiva e comunidade de linguagem, se essa visão de mundo é também um instrumento que trabalha as sociedades carcomidas, se essa concepção singular de um homem ou de um grupo de homens torna-se a cultura e, por vezes, a natureza de toda uma classe, fica bem claro que as épocas de criação filosófica são raras. Entre o século XVII e o século XX, vejo três que designarei pelos nomes célebres. Há o momento de Descartes e de Locke, o de Kant e de Hegel, e, finalmente, o de Marx. Essas três filosofias tornam-se, cada uma por sua vez, o humo de todo o pensamento particular e o horizonte de toda a cultura. Elas são insuperáveis enquanto o momento histórico de que são expressão não tiver sido superado. Fim de citação. Essa citação deixa bem claro as exigências, as fortes exigências para que um determinado saber possa ser, na concepção do Sartre, chamado de filosofia. A única filosofia contemporânea a Sartre, ou a única filosofia que ele assim o reconhece, é o marxismo, porque apenas ela pode ser a expressão e a própria superação do movimento e das contradições da sociedade burguesa. Essa é a aposta de Sartre e é isso também que não permite que se chame o existencialismo de uma filosofia. Se o existencialismo fosse uma filosofia, nesse sentido rigoroso de que Sartre fala em questões de método, ele não respiraria o oxigênio oferecido pelo marxismo, mas simplesmente o substituiria como um saber suficiente para a compreensão da sociedade e da história. Isso significa entender que a sociedade da qual o marxismo é a expressão deu lugar a um novo momento societário. E isso
definitivamente não é aceito por Sartre. Quer dizer, chamar o existencialismo de uma filosofia, uma vez que cada época permite apenas a existência de uma única filosofia, seria decretar o vencimento do prazo de validade do marxismo. E isso implicaria o reconhecimento de uma mudança no tecido histórico-social. O que Sartre está dizendo é que aquela sociedade que o Marx e o marxismo expressaram com mudanças conjunturais, a mesma sociedade vivida pelo próprio Sartre. De maneira que é preciso reposicionar o existencialismo diante do marxismo. Ele não pode ser chamado também de filosofia. E daí Sartre escolhe esse incômodo nome, a princípio, de ideologia para designar o seu próprio pensamento. Porque e não adianta tentar argumentar no sentido de que haveria uma espécie de crise do marxismo e a necessidade de uma nova filosofia para substituí-lo ou revisá-lo ou melhorá-lo. Porque se houvesse uma crise do marxismo, ela seria a expressão de uma crise social. E essa crise social daria, por sua vez, ensejo a uma nova filosofia, de maneira que não se trataria de remendar ou atualizar o marxismo. Ele simplesmente teria que ser destituído, dando lugar a uma nova filosofia, porque é expressão de uma nova sociedade. Nesse sentido, permanecendo o marxismo a única compreensão possível da sociedade atual, não convém chamar os existencialistas, e inclusive Sartre, de filósofos. Eles são homens relativos, quer dizer, eles respiram e se movimentam num ambiente inteiramente forjado pelo marxismo. Ele explora o existencialismo, temas e problemas não totalmente preenchidos pela filosofia reinante. Mas não faz sentido, aparentemente, ter a expectativa de que o existencialismo possa substituir o marxismo. Quer dizer, substituí-lo como uma compreensão coerente e totalizante da sociedade lapidada pela classe burguesa. Ora, se é assim, qual o sentido de reivindicar-se existencialista frente a tal diagnóstico da filosofia e da sociedade? Quer dizer, se o marxismo é a filosofia insuperável de nossa época e cabe ao existencialismo apenas a designação de ideologia, por que não, então, suprimir o existencialismo e ficar simplesmente com o marxismo? Essa é uma questão que Sartre explora longamente em questões de método, sobretudo nos remetendo à oposição que no século XIX caracterizou a relação entre Hegel e Kierkegaard. O aprofundamento dessa relação eu vou deixar para vocês como tarefa, como exercício para tentar compreender de forma um pouco mais aprofundada essa relação que eu tentei equacionar aqui entre o existencialismo como ideologia e o marxismo como filosofia. De forma que, na aula de hoje, eu tentei fazer basicamente duas coisas. A primeira foi comentar e analisar o pequeno prefácio a questões de método, para que ficasse desenhado e compreensível o projeto que orienta a empreitada sartriana, e, do outro lado, tentei esclarecer essa definição que Sartre dá de ideologia ao seu próprio pensamento. Eu espero que essas observações tenham sido de alguma valia para a continuação dos estudos individuais que vocês vão
realizar ao longo desse módulo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.